Vocês precisam de mais algum tempo para concluir? Precisam? 15 minutos, 20 minutos? Pode ser? É? Bem, os demais já concluíram? Bem, vocês então devem, ou se já escolheram ok, devem escolher então um relator, né? Alguém que vai apresentar as ideias do grupo aqui na frente. Já fizeram isso? Tudo ok? É o momento da eleição agora, o momento da eleição. Ok. Então, eu acho que nós podemos iniciar a apresentação dos grupos e eu sugeriria que evidentemente, que durante a apresentação todos nós fiquemos muito atentos a isso e quem sabe, então, a gente encaminha junto com as apresentações, de repente vocês vão anotando alguma pergunta, alguma questão, ou até por uma questão de ordem a gente levanta já alguma questão após a apresentação do grupo, que aí parece ser bem interessante. Então, fazemos a seguinte questão, o relator vem aqui na frente, apresenta o trabalho do grupo, faz os destaques, e se já houver alguma questão dos demais grupos, já se levanta essa questão. Caso contrário, passa para o segundo grupo. Não, acho que não pensamos em grupo para quem vai começar, eu acho que a gente pode deixar muito tranquilo em relação a isso, mas quem sabe esse grupo daqui já começa a sua apresentação. Quem é o... Podemos, se fizeram um registro nos papéis que a gente entregou, a gente vai colando ali no quadro enquanto vocês vão apresentando. Ficou na folha. Boa tarde. A gente fez a organização assim, a gente respondeu, na verdade, as perguntas a partir das demandas, experiências. Então, vamos lá. Riscos invisíveis, que a gente colocou como riscos que nos afetam, e os colegas foram contribuindo com questão de gás, questão de elementos de solda, poeira. O outro colega colocou fumo de solda, resíduos de lixadeira, falta de ventilação das empresas ali, o ambiente inadequado, daí colocaram como alguns outros elementos que vão afetando ao longo do tempo, a ergonomia inadequada para a produção, questão do manuseio de óleos, e aqueles elementos que aos poucos vão nos danificando, vão nos machucando de alguma forma. E na pergunta em anexo, o mapa de risco dá conta de todas as formas de prevenção de acidentes e doenças, a gente colocou que não. A gente acredita que esse mapa ainda não nos represente, não represente todos os funcionários, porque grande parte, pelo menos as empresas que a gente estava conversando, esse mapa de risco não engloba todos os elementos que a gente acredite e não ocorreu a participação integral de todos os funcionários para a construção dele. Então, por isso, ele não contemple, citando o nosso caso, né? A pergunta 2 seria espaços e equipamentos de saúde nos arredores do trabalho. Que a gente colocou uma divisão inadequada de espaço para execução do serviço. Às vezes o espaço é muito pequeno, apertado, dependendo onde é que tu vai fazer. E, de novo, a gente citou casos de manutenção e às vezes não tem espaço adequado para executar um serviço de qualidade. Equipamento inadequado para cumprir a função. Às vezes um equipamento obsoleto, alguma coisa assim que venha a comprometer a qualidade, ou o que a gente está fazendo também, que vai afetar a gente. Deixa eu ver. Excesso de equipamentos em pouco espaço. A gente estava comentando e discutindo, principalmente na parte fabril, ali, que todos os componentes do grupo são. Às vezes, excesso de equipamentos na nossa área de trabalho prejudica o andamento, a fluidez, o que a gente está fazendo. E também a gente colocou a questão da cobrança também é uma coisa que afeta, que a gente vai falar mais para frente. Ou eu vou falar mais para frente, né? E a postura inadequada que a gente já tinha citado, mas é também por alguma coisa, um espaço inadequado, alguma coisa que essa postura equivocada vá forçando e vá causando problemas futuros ali para os colaboradores, funcionários, companheiros, ou como vocês preferirem chamar. Questão 3 é o que falta para garantir a saúde e segurança no trabalho. A gente colocou alguns elementos. A gente colocou, como a gente estava conversando, esse mapa de risco, daí colocaram como alguns outros elementos que vão afetando ao longo do tempo, a questão do manuseio de óleos e aqueles elementos que aos poucos vão nos danificando, vão nos machucando de alguma forma. E na pergunta em anexo, o mapa de risco dá conta de todas as formas de prevenção de acidentes e doenças, a gente colocou que não. A gente acredita que esse mapa ainda não nos represente todos os funcionários, ainda não represente todos os funcionários, porque grande parte, pelo menos as empresas que a gente estava conversando, esse mapa de risco não engloba todos os elementos que a gente está fazendo. Então, por isso, ele não contemple. Citando o nosso caso, né?
monitoramento, ação, assistência adequada do técnico de segurança. Daí eu citei o caso da nossa empresa, da empresa que eu trabalho, que ela não tem número de funcionários o suficiente, ela entraria tem 38 funcionários, não teria um técnico de segurança. E eles estavam colocando que, às vezes, as demandas da CIPA não são acatadas pelos técnicos de segurança, ou vice-versa. Tem que ter uma maior interação entre esses itens. E como o fiscal do Ministério do Trabalho comentou também que é importante ter um cronograma de atualização dos equipamentos de segurança. Tu não pode fazer todos ao mesmo tempo, mas tu vai organizando, tu vai fazendo outro, e isso aí vai influenciando, já vai... em qual é a área prioritária que nós temos que atuar para melhorar isso ou aquilo. Ainda na questão 3, a gente colocou uma maior atuação da CIPA e as cobranças e tudo, e a questão da segurança também dos funcionários. A gente colocou também, que os colegas comentaram ali, a questão dos desvios de função para execução de alguns serviços. Foi comentado ali dos telhados ou outros servicinhos. Não está com pouco serviço aqui, então vai lá na outra área, só dá solda, então tu vai pegar lixadeira, tu vai pintar, tu vai exercer outras funções que tu não tem a capacitação adequada, tu não tem nenhum treinamento básico, não sabe nem os equipamentos de segurança básicos que vão te ajudar nisso aí. Falta de IPIs para as funções adequadas, né? Tu não sabe o que tu precisa, se precisa fazer alguma coisa, ou a forma que tu precisa te portar, dependendo da situação. E a gente citou mais questão de empresas pequenas, que daqui a pouco o cara que varre é o cara que solda, o cara que pinta é o cara que monta, é o cara que embala, entrega. Daí a gente citou que nas empresas maiores essas questões estão mais divididas, isso não ocorre tanto. E outra questão que foi levantada, ainda na 3, o técnico de segurança deve estar presente no horário integral, que daí eles estavam citando que o técnico de segurança não estava, às vezes precisava de um IPI, coisa assim, tinha que esperar ele, ou tem um horário pré-determinado para pegar um equipamento, alguma coisa para a própria segurança do funcionário que ainda necessite de alguma outro equipamento, coisa assim, era uma certa burocracia. E agora, na última, a gente estava discutindo ainda, a gente não tinha finalizado, mas o papel da CIPA, do sindicato, em relação à saúde e segurança. A gente colocou algumas coisas, bem poucas na verdade, realizar as cobranças devidas dos funcionários, a questão da CIPA, a função, o papel importante que a CIPA tem e como é que ela é vista, às vezes, para os outros colegas. Às vezes o cara é chato, o cara é isso e aquilo, mas essas cobranças dos cipeiros ali para a própria segurança dos colegas de trabalho é uma coisa muito importante. E ainda na parte da CIPA, conversar com os colegas visando melhorar o ambiente de trabalho. Vamos dizer, os caras eleitos pela CIPA, indicados pela empresa, eles são de uma determinada área. Só que daí a outra área que está sofrendo mais acidentes, ali não tem ninguém. Essa conversação, essa troca de informações, porque o operador da máquina, ninguém sabe melhor do que ele o que o outro colega precisa. Então, é nesse sentido que essas cobranças são necessárias. E questão do sindicato é velar pela saúde dos funcionários com informações dos mesmos, né? Vamos dizer assim, às vezes a CIPA chegou para os encarregados ou dono da empresa e não quer fazer as melhorias, não acha pertinente, então levar o sindicato, levar o Ministério do Trabalho, a quem se ache, até os órgãos competentes para que seja cumprida a legislação ou o mínimo de segurança possível para a execução do trabalho. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Sigamos. Algum grupo quer levantar alguma questão para contribuir com a apresentação deles? Reforçar algum contexto apresentado?
Deixa. Boa tarde a todos e todas. O nosso grupo é constituído de 4 empresas. Aqui a DVR, Gerdau, Taurus e Control. Então, ao decorrer aí do nosso debate, a gente encontrou algumas coisas que a gente entende que tem que melhorar. Bom, na questão dos riscos invisíveis, a gente mostrou ali que tem temperatura, ruídos, gases, bactérias e fungos. E eles divididos em agentes químicos e agentes biológicos. A gente entende que a questão de temperatura, gases e bactérias e fungos, essas são as doenças que a gente não consegue enxergar. E elas são as possíveis, as doenças que vão lá no futuro nos trazer algum dano à saúde. Por exemplo, ali, eu acho que os 2 itens dos riscos químicos é o ruído e os gases. O ruído a gente já tem relato aqui de companheiros que já perdeu a audição, né? E os gases é aquele que a gente não percebe. Talvez a gente se previne por um líquido, né? Usando luvas e equipamento de segurança para que esse líquido não toque a pele. Mas, na verdade, às vezes, inalar o que ele está largando para a atmosfera é o que vai te trazer um câncer, ou vai te trazer um dano à saúde. Bom, nos espaços, equipamentos de saúde nos arredores do trabalho. A gente entendeu ali, talvez a gente não tenha entendido o propósito ali, mas nessa questão aqui a gente achou que é fora do portão da empresa. A gente entendeu essa pergunta como fora do portão da empresa. Onde buscar, né? Onde buscar esses recursos quando a gente já dentro da organização de trabalho, dentro do seu local de trabalho, a gente não consegue avançar. Quando a CIPA não consegue avançar, quando tem um risco e que a CIPA está apontando e que não evolui. O que a gente entendeu? Que os órgãos competentes primeiro, entrar em contato com o sindicato, né? Avisar que a empresa tem um problema, que não está avançando, que a CIPA não está conseguindo fazer o trabalho. E não conseguindo, né? O CEREST agora, né? O Centro de Referência de Trabalhadores, né? Canoas e agora Vale dos Sinos também, Vale do Rio dos Sinos. E junto, se não avançar, se a coisa for muito crítica, a gente tem que ir buscar recursos lá com o Ministério do Trabalho, né? Esse é o caminho que a gente entende fora dos espaços da empresa. O outro item que a gente achou interessante ali, que é citado ali, é garantir a saúde e segurança no trabalho. Deixa eu dar uma olhada. A gente entende que o mapa de risco, ele não mostra, né? O mapa de risco, dos riscos invisíveis que hoje existe na empresa, na verdade, o mapa de risco ele não mostra esse detalhe. A gente acha que o mapa que tem hoje ele é um formato que não serve para nós trabalhadores. Porque dentro dessas situações invisíveis, está lá falando sobre químicos e agentes biológicos, mas ele não é aberto e talvez ele não é qualificado como na verdade, ele não é qualificado como um agente perigoso, mas com grau de periculosidade, de perigo, né? Então, ele é muito leve. Na maioria dos casos, é grau leve. Mas a gente entende que esse grau de riscos invisíveis, ele é muito... A gente tem que pensar em avaliar muito bem isso no chão de fábrica, porque esse grau é o que vai nos trazer uma futura doença, né? Uma doença doença que causa danos aos trabalhadores. E aí a gente também acha que tem que ter um investimento em treinamento pessoal, né? Que isso é importante. E a gente acha que dentro disso a gente tem que preparar nosso corpo para a tarefa seguinte. É como a gente olhar o cenário, sair de uma tarefa de trabalho hoje, partir para o outro dia, antes de iniciar aquela tarefa, tu preparar teu corpo, né, para aquela atividade. Isso é importante para desenvolver, até para a pessoa
iniciar o trabalho com uma visão diferente. Porque o que a gente vê muito acidentes é quando a gente está num cenário e, de repente, vai para casa e volta, no outro dia tem outro cenário. Né? E essa percepção que a gente entende que ela é importante trabalhar dentro da CIPA. Porque quando tu está numa tarefa organizada e no outro dia tu volta, alguém modificou aquela tua tarefa, muita gente se acidenta porque ela não está, ela está com aquilo bitolado na cabeça em fazer aquilo e acha que está tudo organizado. De repente alguém muda o cenário, acontece um acidente. E isso a gente acha importante. O papel da CIPA e do sindicato. A gente entende que a CIPA é fiscalizar e organizar o local de trabalho. Acho que a CIPA, esse é o papel mais importante dela. E o sindicato, para nós, é fiscalizar e denunciar. Esse foi o nosso trabalho de grupo aí que a gente mostrou para vocês. Obrigado. Alguma questão para o grupo? Algum debate sobre algum aspecto? Próximo grupo. Boa tarde a todos e a todas. O nosso grupo ali é composto ali pelas empresas Taurus Polimetal, Wedel Ford, Steel, Gedore, Gerdau e a Meno, de Erechim, uma empresa do Erechim. A gente fez um longo debate ali no grupo, né? Acreditamos que algumas respostas aí vão conflitar com os outros grupos aí, né? Mas a gente tentou aqui resumir um pouco, né, das ideias, né? E tendo em vista aqui os riscos invisíveis, a gente colocou ali a questão do assédio moral, né? Consequentemente, né, trazendo aí a doença que está bem avançada aí hoje, que é a depressão, né? Causados por pressão psicológica, né? E difícil. Auxiliar aí no grupo aí. O movimento repetitivo, né? A fadiga, né? A gente colocou ali também, né? Entendendo como sendo o causador ali de doenças, né, psicológicas, a questão do espaço físico, né? Seria o layout, né? Que as empresas às vezes colocam, né, a questão do sistema de célula, né, para trabalhar, e acaba um trabalhador muito, né, aproximado do outro, acaba ocasionando também certos, né, prejuízos para a saúde do trabalhador. A gente colocou ali a questão do espaço físico, né? Próxima parte. A segurança além da fábrica, né? Sindicato ali, o Ministério do Trabalho. Obrigado, companheiro. Ministério do Trabalho, né, o Sereste, né, que é o órgão importante aí, né, aonde que através do sindicato encaminha, né, os trabalhadores lá para tratamento de saúde, né. O que falta para garantir a saúde? Falta de investimento e autonomia, né? Investimento na questão da CIPA, né? Dos órgãos também, né? Que tratam da questão da saúde, da segurança do trabalho, né? Mais integração na CIPA, né? Que é aquela relação entre o conjunto de cipeiros dentro da fábrica, né? Que tem, né, os cipeiros eleitos pelos trabalhadores, né? É importante também trabalhar em harmonia e ter uma integração, né? Pensar junto, né, as questões que sejam voltadas para a segurança do trabalhador, né? Achamos que é importante essa integração com os cipeiros, né? Papel da CIPA, sindicato, né? A gente acha que o sindicato tem um papel importante, né? Que é auxiliar a CIPA, né? Dar o suporte para que
as pautas que a CIPA, né, reivindique dentro da empresa, elas andem, né, que tenham segmento, né, e geralmente os diretores sindicais, a maioria deles, né, têm experiência porque já foram cipeiros dentro das empresas, né, então tem bastante experiência para contribuir, né, com os cipeiros, né, atuais da fábrica, e achamos que também tem um papel importante contribuir nesse aspecto, né. Com relação ao mapa de risco, a gente nem colocou ali, porque tem consenso entre nós, lá do grupo, que o mapa de risco hoje do conjunto das empresas não contempla, né? Então a gente até nem colocou ali, mas a gente fez um debate em cima disso e foi consenso, né? No sentido de que para nós não, né, os mapas de risco hoje é preciso melhorar, né? E muito, né? O que tem hoje nas empresas, né? Na maioria das empresas que a gente conhece, a gente sabe que não contribui, não contempla, né, tendo em vista daquilo que a gente já conversou hoje de manhã e que não aparece lá nos mapas de risco da empresa a questão das invisíveis, né? Isso. O que nós tínhamos para apresentar é isso. Dúvidas, perguntas, questionamento. Estamos aí no decorrer do curso, aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar. No decorrer do curso, hein? Muito bem. Sigamos, próximo grupo. Tarde, gente. A gente respondeu também conforme a gente foi lendo, foi entendendo, a gente foi respondendo. Riscos invisíveis a gente colocou a tendinite, a bursite, trabalho por repetição, da ELER, a audição. Muitas vezes, né, pessoal, a gente coloca que muitas vezes a gente identifica que um problema ocasiona da gente simplesmente pegar o peso, né? Excesso de peso, mas muitas vezes a repetição, mesmo que seja sem peso, a gente também pode sofrer futuramente uma lesão, né? Ou, né, um acidente, alguma coisa assim. Os espaços e equipamentos de saúde nos arredores do trabalho, a gente colocou assim, que a gente tem as UPAs no bairro, a gente tem um pronto atendimento privado na empresa e no caso, a segurança do trabalho, para não ter que dar um auxílio, alguma coisa na hora ali, eles estão ali também para ajudar. EPIs, EPCs, né, isso sempre é essencial antes da gente iniciar qualquer atividade, né? O que falta para garantir saúde e segurança no trabalho, a gente botou capacitar mais, qualificar os funcionários, para que ele planeje a atividade antes de começar a atividade, chegue na máquina, dê uma olhada, ver se ele mesmo está com equipamento também para começar aquilo ali, se não ficou nenhuma anotação de a máquina estava dando problema no dia anterior ou no turno anterior, para ter sempre esse cuidado. O papel da CIPA e do sindicato em relação à saúde e segurança, a gente colocou que é orientar mais, divulgar, detectar, trabalhar em conjunto com o SESMIT na prevenção de riscos à saúde. E orientação aos terceiros também, que vão fazer algum trabalho na empresa, às vezes de fora, para que eles tenham toda a orientação de como fazer todo o equipamento que eles precisar. Foi o que a gente colocou também. E o mapa de risco, se ele dá conta de todas as formas de prevenção de acidente e doenças, a gente colocou que não. Ele está ali como para te orientar que naquele local existe um risco e que tu precisa entrar com um equipamento, que tu vai entrar sabendo que tem um risco grande ou pequeno, mas existe, e que tu tem que entrar protegido com os equipamentos, e também para que a empresa talvez vá melhorando cada vez mais se o risco for um risco grande, que ela possa saber aonde está e como fazer para melhorar. Foi isso que a gente fez. E interessante, pessoal, assim, que a CIPA ela tem que estar presente realmente, porque quando vir alguma alteração no ambiente de trabalho, né, tem que ser mudado esse mapa de risco, entendeu? Isso então é um trabalho também da CIPA de estar presenciando e verificando se não houve alteração, né, nesse tempo aí de trabalho. É isso aí que a gente tem, então, que a gente fez. Muito obrigado. Nem falei nada dessa vez, né? Bem direto. Vamos logo, né?
pessoal. Deixa eu só largar a caneta aqui. Principalmente que a gente estava trocando uma ideia ali, que a gente vê o básico, assim, nós temos o problema básico que a gente vê problemas na legislação mesmo, né? Falhas na legislação que não dá o poder que a gente tem que ter na CIPA, no sindicato e coisas assim. Tá. Começando aqui nos riscos invisíveis, as metas de produção, né? Aquilo ali que força o acidente. Um cobrando do outro e se torna uma rotina e a pessoa, quando vê, está se machucando. Juntando as máquinas, né? E na empresa lá tem um exemplo que estão reestruturando a empresa e o corredor é só uma pessoa que consegue, né? Eles querem, não tem espaço físico, então estão juntando as máquinas tudo num ponto e a pessoa não consegue nem trabalhar direito. Aí tem a pressão psicológica que vem junto, né, para atingir as metas. Danos à nossa saúde a longo prazo, né, que não tem os gases, uma coisa que o movimento repetitivo, a gente vai fazendo e não vai notando, passando 10, 15 anos, aí quando a pessoa vai se aposentar, ela tá com a doença. Outra coisa que as empresas ignoram é a falta de treinamento, né? Às vezes tu pega uma função, tu entra na empresa e nem é treinado, tu te botam ali, explicam por cima ali, o encarregado te dá uma dica e tem que enfrentar às vezes um trabalho perigoso, tipo, eu trabalho no tratamento térmico lá, entra um novato, não é dar um treinamento, uma explicação, uma dica como é que o cara tem que trabalhar, né? Ele vai aprender por ele mesmo, né? Vendo os colegas trabalhar ali. Então falta muito treinamento dentro das empresas. Outra coisa, falta dos alertas de acidente, né? Tipo assim, no início da semana chamar a empresa, 10 minutinhos que fosse, pessoal, estamos iniciando uma nova semana aqui, todo mundo consciente dos acidentes, puxar uma retrospectiva dos acidentes que aconteceram no mês passado, explicar, porque numa empresa de 1000 funcionários acontece um acidente lá, ninguém fica sabendo. É só registro lá na segurança e não é repassado para o pessoal. E se todo mundo tivesse consciência de sair, o cara já ia se alertar, o cara se machucou em tal lugar lá, vamos se alertar aqui. Então falta comunicação, falta boa vontade, falta tudo. Falta legislação, falta tudo. Também uma coisa bem prática é esses diálogos de segurança, né? Pode ser um diálogo de 5, 10 minutos no setor que agiliza, alertando a pessoa, usa o óculos, usa a luva, né? Alertando a pessoa para usar, né? Isso é a parte da segurança do trabalho. Também acontece o excesso de confiança, o cara está há muito tempo na mesma função, né, e acha que já não precisa mais de conselho nenhum e se acidenta, né, então por isso que esses alertas da empresa, né, semanal, assim, seria para a pessoa estar consciente do perigo dentro da empresa. Outra coisa que tem que ser mais usado é o sindicato, né, o Ministério do Trabalho e o sistema ali de médico da empresa, né, o SESMED, aquele. Tem que... tem ali todas as condições, tem o pessoal especializado, né, só que falta uma integração, né, entre esses 3 setores para evitar os problemas. Uma outra coisa que a gente vê ali, a falta de oportunidade do sindicato, né, nas reuniões da CIPA. Teria que ter na legislação que o sindicato tivesse um tempo, né, naqueles cursos da CIPA ali, que são de 4, 5 dias, o sindicato tivesse um meio-dia para dar a visão do trabalhador, né, do sindicato, passar a mensagem para o trabalhador ali. Isso aí é coisa de legislação que tem que ser trocado. Outra coisa, acabar com a nomeação do presidente da CIPA. O presidente da CIPA tem que ser votado, ele não pode ser nomeado pelo interessado, que é o empresário. O cara está ali só para bloquear, ele não tem interesse de melhorar. Então, outro problema da legislação. Nós vemos assim que o sindicato tem que ser o agente fiscalizador, a CIPA tem que promover a segurança, né, tem que ter acesso e força por parte da empresa, né. A CIPA também tem que ter o poder de analisar e fiscalizar dentro da empresa as CATs. Muita empresa não faz a CAT
e o cipeiro não tem força, não fica nem sabendo dos acidentes, às vezes, da empresa, né? Então, nós temos muitos problemas. E esqueci de falar aqui as empresas que participaram ali, foi a Taurus, a Steel, a IEC e a Colin Friesen. Para nós seria isso aí, um resumo. Obrigado. Acho que fechamos, né? Não faltou mais, faltou o grupo lá do fundo. Boa tarde. O meu grupo é formado por funcionários da empresa Steel, Taurus, a Polimetal, Gedore e Controil. A gente discutiu sobre os assuntos. No nosso entender, o principal risco invisível hoje é mesmo o estresse que acaba gerando a depressão. O estresse hoje é normalmente gerado, a depressão é gerada pelo estresse, pelo assédio moral e pelo excesso de trabalho. Como assim excesso de trabalho? Muitas vezes, em muitas empresas, vocês acabam trabalhando de domingo a domingo. Isso gera estresse, cansaço, falta de atenção. Muitas vezes num trabalho que a gente está acostumado a executar todo dia, tu acaba esquecendo de procedimentos básicos, por causa do cansaço, da pressão de produção e coisas do gênero. Então, no nosso entender, isso é o principal risco invisível de hoje. Uma coisa que a gente acha que deveria ter é situações de avaliar. Essa semana passada, a gente fez um treinamento na empresa de NR35, trabalhos em alturas. Foi mesmo uma das coisas que a legislação está pedindo hoje, é que toda vez que seja executado o trabalho, o funcionário faça um teste de pressão. Verifique a pressão. Para quê? Para garantir que ele não vá sofrer um acidente, que ele esteja em reais condições de executar o trabalho. A gente acha que existem outros trabalhos que a gente executa no dia a dia que necessitam de avaliações similares a isso. Então, a gente acha que deveria ter uma capacitação de funcionários, ou até mesmo de supervisão, para avaliar se o funcionário está em condições de executar o seu trabalho no dia a dia. O segundo item ali, a gente acha mesmo que falta espaço dentro das empresas para ser divulgado os lugares, órgãos onde a pessoa tem que recorrer nas situações de acidente fora da empresa, ou então que aconteça alguma coisa na empresa, aonde tu possa recorrer para que tu não seja demitido. Por exemplo, assim, quantas pessoas sabem, exemplo assim, eu estou exercendo minha função de cipeiro, eu achei algo de errado, conversei com o SESMIT, não se tomou a solução, foi seguindo. O que eu devo fazer? A quem eu devo procurar? A gente acha que isso deveria ser mais divulgado dentro das empresas, deveria ter espaço para isso. O terceiro item ali, que falta para garantir. Falta, ao nosso ver, treinamentos, como os colegas falaram, muitas vezes os funcionários são treinados 1 ou 2 dias por colegas e largados para executar a função sozinho. Isso certamente vai gerar acidente, porque muitas vezes o teu colega já não sabe direito, automaticamente tu vai saber menos ainda executar a tua função. Então, a gente acha que deveria ter muito mais treinamento, uma pessoa deveria ser bem mais treinada, qualificada para executar a sua função. Recursos, mesmo, para garantir isso, adaptar máquinas, garantir a segurança, NR12. Hoje, poucas empresas têm suas máquinas adaptadas para garantir a segurança dos funcionários. Outra coisa, dar liberdade à CIPA. Em muitas empresas, a CIPA é apenas para atender legislação. A CIPA não tem poder, não consegue tomar atitudes, não consegue resolver problemas. Papel da CIPA. Buscar melhorias no ambiente de trabalho com relação à segurança. Segurança, meio ambiente e saúde. Os colegas citaram alguns procedimentos que eu achei interessante, que a gente resolveu colocar aqui. A CIPA organizar rondas
semanais, quinzenais, no ambiente de trabalho, para verificar se as condições são as adequadas para o serviço, procurar riscos, verificar se está sendo cumpridos os procedimentos, sendo usado EPIs, EPCs. E também a CIPA tem a função de reconhecer os problemas, apresentar isso para a empresa e buscar a solução desses problemas. O papel do sindicato. Em caso do não cumprimento disso, é mesmo que a CIPA possa buscar o sindicato para fiscalizar e até mesmo seguir o próximo passo, fazer a negociação com as empresas ou até mesmo fazer diretamente a denúncia ao Ministério do Trabalho. Sobre o mapa de risco. A gente acredita que o mapa de risco hoje não atende o que a gente necessita, não apresenta a real necessidade. A gente acha que deveria ter informações importantes nesse mapa de risco. Um exemplo, um histórico de doenças ocupacionais no setor, para que todos os funcionários saibam os riscos que estão correndo, trabalhando, exercendo aquela função. O princípio era isso. Obrigado. Acho que fechamos, né? Bem, nós estamos extremamente satisfeitos com o que vocês trouxeram até agora e vocês conseguiram compreender a essência desse encontro e pensaram muito bem nas possibilidades que a gente tem de outras construções. Porque à medida que vocês conseguiram elencar, relacionar todas as visões, todas as formas de organização desse processo, era exatamente isso que a gente estava esperando que vocês trouxessem as problemáticas. Bem, daqui a pouco nós vamos começar a discutir essas problemáticas e como é que nós vamos organizá-las e de que forma nós vamos construir, então, um mapa de saúde. E aqui, nesse sentido, vejam, a gente pode fechar esse primeiro bloco. Eu anotei algumas coisas que eu achei muito interessante, que são o seguinte, trazidas por vocês. Primeiro, a questão da não participação dos trabalhadores na construção do mapa de risco. Vocês vejam que é unânime de todos vocês que o mapa de risco não dá conta. Ele não dá conta das necessidades e ele não dá conta do processo de prevenir. Porque, vejam, o mapa de risco ele tem uma lógica muito difícil. Ele mostra os riscos, mas ao mesmo tempo ele não consegue impedir os acidentes e as doenças nesse processo. E vejam, são muitas as causas desse conflito, mas vocês conseguiram trazer todas elas praticamente. Uma delas é, enquanto os trabalhadores forem mantidos longe do processo de construção de mapa de risco, tão mais difícil vai ser organizar esse processo e prevenir a ocorrência de doenças e de acidentes. Queria também dividir com vocês que, e é verdade, e o João já tinha trazido na estatística de manhã, nós temos um monte de empresas que não é obrigatório, primeiro, ter SESMIT, né? Muitas não são nem obrigadas a ter CIPA. E, nesse sentido, vejam, vocês são privilegiados de ter um cenário possível, tanto para a CIPA quanto para a SESMIT, mas agora vocês também nos dizem que não basta ter SESMIT nem CIPA, é preciso ter dois órgãos internos que olham para o mesmo objetivo, mas que muitas vezes não conversam e dialogam em sentidos opostos. Enquanto o SESMIT representa uma filosofia empresarial de montagem de organização da empresa, o médico do trabalho só faz exames admissional, periódico, enfim. A CIPA aponta para um outro caminho que muitas vezes está sozinha nesse processo. Então, foi muito interessante isso. E foi trazido por vocês também de que o jeito de como a empresa organiza o seu processo de produção, ele está em constante mudança. E é isso que eu queria dividir com vocês, essa preocupação.
as mudanças no mundo do trabalho estão sendo numa velocidade tal que muitas vezes o trabalhador não consegue acompanhar. Vejam, por exemplo, a questão da informatização, da organização do trabalho, das tecnologias, das máquinas cada vez mais sofisticadas e o trabalhador não conseguindo acompanhar esse processo. Queria dizer a vocês que o mundo do trabalho vem numa velocidade de mudança apontando fundamentalmente para duas questões. A primeira, as certificações, né? As ISO, as OSHA, enfim. Então, quanto mais certificações, mais tecnologias, mais processos, mais metas e mais trabalhadores sofrendo nessa etapa. Você sabe que a gente tem um grande hospital, eu trago essa experiência porque eu vivo muito na área hospitalar também, a gente tem um grande hospital que está buscando uma certificação internacional e cada vez que os certificadores vêm ao hospital é uma neurose absoluta, porque os trabalhadores passam semanas se preparando quando alguns certificadores nem passam naquele local que eles estavam. E eles têm que cumprir uma série de metas para o hospital, então, aí, se obter a certificação, e essa certificação lhe dá direito a uma série de coisas. Então, devemos refletir sobre isso. E, por fim, achei muito legal o que vocês trouxeram, e eu queria contribuir dizendo o seguinte: a empresa, ela entra com os processos de trabalho e com os riscos. E nós, eu e vocês, entramos com a nossa vida. A gente não entra não com a nossa sabedoria, a gente não entra não com a nossa formação, a gente entra com a nossa vida. E vocês já se deram conta que no mundo capitalista, como eu e vocês não somos donos da Taurus, nem da Gerdau, enfim, nós fomos oferecer a nossa vida para eles, né? E o seu Gerdau, a gente foi lá e foi oferecer o Gerdau. O senhor me dá trabalho, eu vou lhe dar a minha experiência, a minha sabedoria. O senhor me dá um salário aí, te dou, meu garoto. É esse aqui o teu salário. E a gente sabe quanto o seu Gerdau ganha. E será que eu estou ganhando proporcionalmente o que eu deveria? Então, vocês vejam que muito mais do que isso, nós estamos entrando com a nossa vida, é com a nossa saúde que nós estamos entrando. E eles entram com os processos de trabalho e com os riscos que nós vamos, então, reconhecer e que vamos sofrer dentro do ambiente de trabalho. Bem, alguém quer fazer alguma colocação, alguma questão nesse processo? O que nós agora queremos, junto com a Marilene, enfim, é propor a vocês o seguinte olhar, e a gente vai continuar agora com, acho que tem um evento acho que é da CNN agora, né, Marilene, que vem? Mas nós queremos já que vocês comecem a refletir o seguinte: os mapas de risco não dão conta. Então, quem sabe, e é aí que nós queremos a participação de vocês, quem sabe a gente constrói mapa de saúde. Porque o mapa de risco, vocês já perceberam que na montagem dele, seja a empresa que já compra o pacote mapa de risco pronto, sem consultar os trabalhadores, ou seja aquela empresa que mete o SESMIT, os profissionais do SESMIT, a fazer mapa de risco e ninguém consulta trabalhador, mas de qualquer forma o mapa de risco começa pela identificação do risco. Quem sabe a gente faz a identificação da saúde no ambiente de trabalho. Será que a gente vai conseguir construir um mapa não de risco, mas um mapa de saúde? Como será que a gente faria isso? Exato. Não nos esquecemos, provavelmente amanhã, quando eu voltar ao plantão, aquele trabalhador já teve morte cerebral, e aí, vejam, ele morreu porque ele foi atender a um pedido da empresa. Será que ele vai ser reconhecido? Será que vão falar dele? Será que vão lamentar? Será que o empresário vai lamentar a morte dele?
Será isso? De qualquer forma, o que adianta agora, né? O que adianta isso tudo? Tá bem? Marilene.